Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai então para mais uma aula de Ruby, ok? Mais uma aula falando sobre metaprogramming e hoje em especial falando sobre alias para métodos e atributos, ok? Pessoal, a aula passada foi bem difícil, foi bem produtiva, a gente colocou muita coisa, então o que eu recomendo vocês? A partir dessa aula, pega a pipoquinha, senta lá no sofá e essa parte aqui que é a parte teórica, veja uma, veja duas, veja três, veja quatro, entenda o que eu estou falando, depois vá para o computador, veja uma, veja duas, veja três, veja quatro, até o seu nível mental ficar de acordo com a aula passada de hoje, ok? Essa aula é uma aula que é um pouco complexa, ok? Então eu exijo um pouco de mais concentração de vocês e vocês vão precisar também de mais concentração para conseguir entender o que eu estou falando aqui, tá legal? Então, pessoal, pega lá a pipoquinha, vai lá, senta lá, joga no seu Chromecast na TV e começa a assistir essa aula no YouTube pela TV para depois você ir pelo computador, tá legal? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre um pouco de orientação a objetos, herança e polimorfismo, para que vocês possam então entender o que é o super que eu já falei para vocês e entender alias method, define method, o módulo que você já viu e a palavrinha send que a gente vai utilizar tudo na aula de hoje, tá legal? Então é isso daí, pessoal, pega a pipoquinha lá, vai lá, já fica esperando na frente da televisão e vamos lá, bora começar a aula. Então, para começar a aula de hoje, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre herança e polimorfismo. Ok? Vocês já viram isso comigo lá na aula de orientação a objetos, tanto para Ruby, tanto com todas as linguagens que eu já dei. Você precisa ter essa base para começar a entender essa aula aqui. Beleza, então, o que acontece? Temos uma classe e essa nossa classe tem um método ou atributo chamado olá, ok? E aí o que acontece? Esse método aqui é a nossa classe original. Original, ok? Deixa eu arrumar o G aqui. E essa daqui é a filha, ok? Beleza, então se você fez essa classe aqui e você faz uma herança, essa classe aqui, ó, ela chama essa classe, né? Ela herda os dados dessa classe aqui, ok? Se ela chamou e herdou os dados dessa classe, ok? Eu já tenho automaticamente o método olá, ok? Até aí também sem nenhuma novidade. A partir do momento que eu sobrescrevo, eu escrevo de novo aqui esse método olá, eu sobrescrevo esse método original, ok? Então, eu fiz a herança dessa minha classe original e criei um método com o mesmo nome do método da classe original. Fazendo isso, o que acontece? Eu vou sobrescrever o método original, ou seja, vai permanecer esse método aqui na instância do meu filho, ok? Beleza, então se nesse método original eu escrevi assim, def, olá, ok? E aqui eu tenho o end. Se eu fiz um olá aqui do filho, colocando a palavrinha aqui de um retorno de string de teste filho, o que acontece? Quando eu usar essa instância, ele vai retornar teste filho. Nessa aqui original, vamos supor que o retorno aqui, vou colocar aqui, ó, def, olá e end. Nessa classe, o retorno é somente teste. Ok? Então, com essa linha de raciocínio, a gente divide aqui o método original, o retorno do método olá retorna teste. O método filho, eu sobrescrevi o método original e o retorno dele retorna teste filho. Ok? Se eu não tivesse sobrescrito, isso daqui não estaria aqui e na filho iria apontar para o método original, retornando o teste. Mas como eu sobrescrevi, eu fiz um conceito polimórfico, ok? Eu fiz o polimorfismo. Muitas formas. Ok? Então eu fiz o meu método olha responder de duas formas diferentes, ok? Então eu tenho ora Danilo que responde, ora olá que responde teste, ora olá que responde teste filho, ok? Beleza, entendendo a herança e o polimorfismo, até aí tudo bem, até aí tudo normal. Legal.
Agora, existe uma necessidade na minha feature ou na tarefa que eu estou fazendo, onde eu preciso chamar o método original, sobrescrever o método original, porém eu preciso também chamar o método original. No meu caso, eu teria que mostrar teste filho e também o conteúdo do método original. Para isso, gente, existe a palavrinha super, que eu mostrei para vocês também na aula de orientação a objetos. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Concatenar aqui com mais super. Ok? Se eu colocar mais o super aqui, o que vai acontecer? Eu sobrescrevi o olá aqui no Danilo 2. Quando eu executar o olá, ele vai me retornar teste filho, ok? Teste filho, vai concatenar com o super. O que é o super? O super aqui é o olá, que é o olá que veio do original. Ele vai executar isso daqui e me retornar o teste, concatenando teste filho com teste, ok? Então, esse retorno aqui vai ficar dessa forma, teste filho, teste, ok? Beleza. Então, a palavrinha super serve para que quando eu sobrescrever o meu método original, eu chamar ele do filho, tá legal? Sobrescrevi o original, estou chamando ele do filho que aponta para o original, executando e retornando, concatenando, porque eu estou utilizando o mais, ok? Beleza. Então, essa é a forma como eu tenho como chamar o método original lá. Legal. Só que se eu faço isso daqui, o que acontece? Aqui eu já retornei tudo de uma vez só. Imagina que é o seguinte, esse método lá aqui, eu não quero retornar uma string. Eu vou fazer uma operação. Por exemplo, eu vou salvar no banco de dados. Porém, o meu método original tem uma coisa que eu vou precisar usar depois. O que acontece? Se eu sobrescrever e não colocar o meu super, ok? Se eu não colocar o meu super, se eu sobrescrever desse jeito aqui, eu perco o meu método original, ok? Imagina que eu precisasse do método original, do retorno do método original ou da função, do cálculo dele, tá? Se eu precisasse, eu poderia colocar uma variável aqui, sei lá, uma variável qualquer, arroba alguma coisa, onde eu colocasse o super, ok? Mas aí eu vou jogar nessa variável o valor calculado. Eu não quero o valor calculado, eu quero executar o original a hora que eu quiser, ok? Eu tenho duas opções aqui. A opção número 1, criar aqui como olá2, ok? Aí aqui eu não vou sobrescrever o método original, e aí a hora eu chamo o olá2, hora eu chamo o olá, que é o do original, ou utilizar então o alias method para fazer isso, ok? O objetivo do alias method é fazer com que você consiga usar um método sobrescrevendo o outro, mas não sobrescrevendo para ser mais preciso. Você consegue dar um outro nome para esse cara, você consegue renomear o método original, ok? Beleza, agora vamos ficar um pouco mais claro. Se eu fizesse isso daqui e deixasse dessa forma, eu perderia o método original. Se eu não quero perder o método original, internamente dentro dessa classe eu coloco um alias method. Aí aqui no method eu faço o quê? Eu falo que eu quero esse nome aqui com outro nome, eu vou renomear ele. Então eu renomeio ele, tá? Para, por exemplo, original, underline, olá. Ok? Vírgula, quem que é que eu quero renomear? O próprio olá. Se eu faço isso daqui, gente, antes de sobrescrever, se esse código aqui, ó, vem antes desse meu def, o que acontece? No momento que eu estou mandando para o alias method a minha operação, que é o olá, o meu atributo ou o meu método, falando que eu quero renomear ele para olá, o que vai acontecer? Eu vou criar um alias para esse cara na hora. Então, ele vai pegar aqui, ó, nesse momento que eu estou colocando alias method, eu ainda não escrevi esse def. Então ele vem para cá. Ah, o def é do herdado, ok. Se é do herdado, eu vou renomear ele, ok? Criar no backup aqui, fazendo com que esse método olá fique como olá original olá, ok? Ou olá original, tá legal? Feito isso daí,
o que eu tenho? Neste momento eu tenho o olá original e tenho o olá. Por quê? Eu criei um alias de um para o outro, ok? Eu dupliquei esse método aqui. Perfeito. Uma vez duplicado, seguindo a linha, eu faço o polimorfismo do olá, sobrescrevendo o olá original, ok? Fazendo isso, gente, no final da minha operação, o que eu vou ter? Eu vou ter um método, nesse aqui que eu usei o alias method, eu vou ter um método chamado original underline olá, e vou ter também o método olá, ok? Fazendo assim, eu consigo guardar a operação do método olá do original e consigo criar o meu novo método olá sobrescrevendo o método original, ok? Para isso, aí agora, a hora que eu quiser, eu posso chamar o método aqui e posso chamar o método original novamente. Esse é o verdadeiro conceito do alias method, ok? É assim que você utiliza, para você simplesmente renomear o método original para não perder e chamar a hora que você quiser. E aí aqui dentro, aqui, ó, depois que eu já botei meu alias method, eu posso colocar aqui, ó, mais, ao invés de super, eu posso colocar aqui, ó, original método. Original oral, né? Original underline olá, ok? Se eu fizer isso daqui, por eu ter usado o alias method, então isso é possível, tá legal? Vocês vão ver já comigo que vocês já viram o define method, ok? Aí você deve estar falando assim, tá, pra que eu vou usar esse alias method? Você vai ver que mais pra frente você vai cair num problema igual a esse daqui, de um polimorfismo, que você não quer perder o original. E você não quer fazer o cálculo agora, você quer fazer depois, ok? Então você vai usar o alias method. Só que se você usar o alias method para uma classe comum, vai dar ok, vai dar certinho. Só que se você tiver dentro de um módulo, criar um módulo genérico, que você passa os atributos, e esse módulo genérico, passando os atributos, ele faz a sobrescrita para você sozinho e não perde o original, aí você vai precisar do define method no seu módulo para ele definir os métodos para você, ok? E dentro dele você vai passar strings de todos os métodos que você quer renomear. Só que dentro dele, por você passar uma string, você não consegue executar dentro do módulo uma instância, ou um método de uma instância de uma classe. É daí que você vai usar o send para fazer isso, ok? Então é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. O send eu já mostrei, o módulo eu já mostrei, alias method, o define method eu já mostrei. Hoje o novo aqui é o alias method, tá legal? Beleza, gente? Então, como eu falei para vocês, agora tá na hora lá de cortar a pipoquinha, rever esse vídeo aqui, ok? Para você entender o conceito dessa parte que eu estou falando de renomear. Veja o vídeo novamente, veja de novo, e aí, só assim, quando você conseguiu entender o que eu falei aqui, conseguiu entender a orientação a objeto, conseguiu entender o polimorfismo, o overwrite de métodos, ok? Agora a gente vai para a aula prática, tá legal? Então, já que você fez isso, vejo vocês então lá no computador. Muito bom, minha gente. Agora sem a pipoquinha, chegou a hora da gente começar a executar para fixar isso no nosso cérebro, ok? Beleza, gente. Então tem muitas aulas aqui de Ruby. Para quem está vendo essa aula agora e está perdido, não esqueça de voltar, porque aqui tem a aula 1, a introdução da aula 1. E entenda, gente, muito bem essa parte de orientação a objetos. Herança está aqui, ok? Polimorfismo também está aqui. Entenda essas duas partes aqui para que vocês não se percam nessa aula, tá legal? Depois voltem à parte lá do metaprogramação para você conseguir voltar a esse ponto que a gente está aqui agora, tá legal? E mesmo assim, se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de marcar a aula particular. Eu vou te ajudar a você destravar, eu vou te ajudar com o seu projeto, eu vou te ajudar para que você possa ir mais longe, ok? Todo mundo precisa de ajuda, eu preciso de ajuda e vocês também. Estou aqui justamente para ajudar para que vocês vá mais longe, tá legal? Beleza, gente, então indo aqui para o computador, agora a gente vai começar aqui a trabalhar com as coisas que eu já pré-preparei para vocês, tá? Bom, então eu vou abrir aqui o meu editor. Beleza, basicamente o que eu tenho aqui é como criar uma classe. Então o que eu fiz aqui, ó? Criei uma classe, criei uma classe, e essa minha classe aqui eu defini um método, esse método se chama olá. E eu retorno aqui, olá Danilo, ok? Essa é a minha classe pai. Então, tá aqui bonitinho. Agora eu vou vir aqui e vou executar o meu código, Ruby aula. Aqui sem novidade nenhuma, tá pessoal? Simplesmente eu criei a minha classe aqui, Danilo, e eu consigo utilizar a instância dela, e dentro da instância dela eu consigo usar o método olá, ok? Sem segredo aí,
Beleza? Agora, gente, eu vou fazer o polimorfismo, tá? Então, vou descomentar essa parte aqui para a gente, então, fazer o polimorfismo, ok? Só que eu quero o polimorfismo normal. Aqui eu não tenho um exemplo, eu vou criar aqui para vocês verem. Então, vou vir aqui, ó, duplicar, vou colocar aqui o polimorfismo comum. Então, sobrescrita perdendo o super. Eu vou tirar o original. Na realidade, esse daqui de baixo vai servir mesmo, então peraí. Deixa eu arrumar aqui. Esse aqui vai servir, a única coisa aqui é que eu tenho um alias method a mais. Pronto, beleza. Ok, criando essa classe aqui do jeito que está, o que que acontece? Olha só que interessante. Eu tenho aqui o Danilo, que é a minha classe pai. Eu tenho aqui o Danilo 2, que eu estou herdando. Nesse ponto, eu sobrescrevo o Danilo, o olá, quer dizer, o olá do Danilo. Sobrescrevendo desse jeito aqui, eu não vou ter mais esse olá depois, ok? Executando esse código, vocês vão ver o que vai acontecer. Primeiramente, antes de sobrescrever, eu vou fazer o seguinte, ó, vou rodar somente com essa classe aqui, com olá, para vocês verem o que vai retornar neste ponto, ok? Então, eu vou colocar aqui um debugger, e aí a gente vai rodar aqui para a gente aprender junto, ok? Ó, criou a nova instância, aqui a nova instância de Danilo. Agora, esse Danilo 2 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou executar o método olá. Executando o método olá, olha lá, ó, ele veio o olá original, porque eu não sobrescrevi nesse ponto aqui, ok? Ó, vou dar aqui um S para eu entrar dentro do método. Ó. Entrei dentro do método, ó, Danilo olá, ok? Então é esse que ele vai mostrar aqui no meu retorno. Tá. Beleza, sem novidade para quem entende ali sobre herança. Agora entendendo aqui uma parte de sobrescrita de métodos, que seria ali algum dos conjuntos do polimorfismo, né? Rodando aqui o código, ele vai começar a rodar, eu vou dar um S para entrar dentro do método. Nota que agora eu não estou mais na classe Danilo, igual eu estava aqui em cima. Aqui em cima, eu estava na classe Danilo, que aqui ele não vai mostrar, né? Aqui, ó. Eu estava na classe Danilo quando eu executei o olá. Nesse caso, ó, a setinha aqui, ó, eu estou dentro do Danilo 2, porque eu sobrescrevi, ok? Rodando o meu código, então, ó, ele vai mostrar na minha tela o valor que está em Danilo 2, ok? Beleza também, sem muitas novidades, ok? Beleza, agora eu quero utilizar o super para não perder o que está aqui no original, tá? Então, o que eu faço aqui? Nesse caso, ó, coloco o que eu sobrescrevi, mas executando o método original, tá? Rodando o meu código aqui, ó, entrando no S, ele vai estar aqui, ó, vai mostrar. Esse aqui está comentado, tá, gente? O sustenido aqui. Aí aqui, ó, ele vai mostrar o meu método, o meu retorno, ok? E aqui ele vai pegar e executar o super, ó. Vou rodar aqui, ele vai executar o super. Olha o que ele retorna, ó. Olha, Danilo, ok? Que é o do original. Olha só aqui que eu vou fazer aqui, ó. Vou entrar dentro do método, ele vai entrar lá no super, ó. Entrou no super, ok? Pegou o original, concatenou os dois, rodar aqui o S de novo, ó, concatenou os dois e mostrou. Então ele está aqui, ó, outras coisas e olha Danilo, que é o do original, ok? Só para a gente separar isso daqui e ficar mais legível, a gente pode fazer assim, ó. Olha, original, ok? E a gente pode colocar assim, ó. Olha, sobrescrito. Sobrescrito, ok? E aqui eu posso botar um traço, ó. Prontinho. Agora rodando meu código aqui, ele vai entrar dentro do método, colocando S, rodando dentro do método de novo, ele foi para o original. O original ele trouxe junto para o outro, concatenou e mostrou aqui, ó. Olha sobrescrito, olha original. Ok? Beleza. Aí agora entra o outro caso que eu falei para vocês. O caso onde eu não quero executar o super agora. Eu não quero executar esse método original agora. Eu quero executar uma outra hora, porque eu quero o meu método normal aqui que eu sobrescrevi, só que uma hora eu vou querer executar esse original. Então eu já quero deixar ele aqui preparado para que um dia que eu for usar, eu possa chamar o método original. Para isso existe o alias method, ok? Então eu vou comentar essa parte aqui e vou descomentar essa outra parte aqui do alias method. A única coisa que eu vou fazer aqui também de diferente é vou colocar aqui, ó, como sobrescrito no método aqui. Beleza. Aí a diferença aqui é o seguinte.
Neste caso, eu estou utilizando aqui o alias method. Deixa eu aumentar essa fonte aqui, que eu esqueci. Agora vai ficar melhor, tá? Neste caso aqui, ó, eu estou utilizando o alias method falando o seguinte. Aqui na minha herança, eu tenho o meu método olá, que é o original, ok? O que eu estou fazendo? Neste momento, eu ainda não sobrescrevi o olá. Neste momento da minha declaração. Porque o olá aqui ó, vem depois. Se eu ainda não defini, o que eu faço então? Eu vou ver se eu tenho um método olá. Aí ele vem aqui, vai lá no filho, procura, tem um olá no filho. Ok. Renomeia para olá original esse cara aqui. Então, essa aqui é a sintaxe. Método, o nome que eu vou querer, renomeado, e esse daqui. Na realidade, não é bem o rename aqui, tá? O que ele faz? Ele cria um alias. Então, esse método aqui e esse método aqui ficam ativos, ok? Eu crio ali uma cópia desse método aqui, deixando esses dois métodos ativos, ok? Beleza. E aí, aqui embaixo, eu sobrescrevo o olá antigo, ok? É a mesma coisa do que se eu tivesse feito isso daqui, ó. Mudado aqui para original e tenho os dois métodos. E aí eu não tivesse feito esse alias method aqui, ok? Escondido de você, magicamente, o alias method ele faz isso aqui, ó. Ele cria uma outra, uma cópia desse método original, ok? Criando essa cópia, aí o que eu faço? Aqui eu já mando sobrescrever. Então eu pego esse original aqui que eu não quero mais e sobrescrevo permanecendo o meu, ok? E aí eu fiz aqui uma outra coisa, uma outra brincadeirinha, chamando o olá original, que eu mandei sobrescrever, e chamando o meu olá, que é o sobrescrito, que é o que está aqui, ok? Criando um método novo chamado todos, que aí vai executar o olá e olá original, ok? Beleza, vou salvar aqui, vamos rodar para a gente ver o que vai acontecer. Parou no debugger, agora aqui eu vou dar um S para entrar dentro do olá, ó, olá sobrescrito, ok? Rodando aqui então, eu vou mostrar aqui na tela ó, o olá sobrescrito, ok? Agora eu vou entrar dentro do método de todos. Entrei dentro de todos, olha lá, ó, eu vou chamar o método original, eu vou executar o método original aqui, olha, original. Agora eu quero ver o novo sobrescrito, ok? Então o merge dos dois, né, que é o que? A soma dos dois, vai retornar para a gente o valor que a gente quer. Olha original, traço, 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 olha sobrescrito, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, esse é a essência, então, desse alias method, tá legal? Normal aí, tudo bonitinho. Agora, se eu quiser complicar um pouquinho as coisas, ok? O que eu também posso fazer? Vamos utilizar aqui o send só para a gente treinar aqui, ok? A gente sabe, que eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, que a gente consegue utilizar o send com uma string e esse send ele tenta achar na instância dessa classe alguma coisa que tenha esse nome aqui, ou um método que tenha esse nome, ok? Então o que eu estou fazendo? Ao invés de executar o método original, eu tenho uma string com o nome do método original, ok? Então o que eu estou fazendo? Um send do meu self, que é a minha própria classe, de uma string do meu método original, que também funciona da mesma forma do que essa linha de cima, ok? Então essa linha de cima e essa linha de baixo vai dar na mesma. A única diferença é que aqui eu estou deixando mais dinâmico ainda e vocês vão entender um pouco mais para baixo por que eu estou mostrando para vocês o funcionamento do send, ok? Vou rodar esse código aqui, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, ó. Rodando aqui, eu vou mostrar aqui, então, o olá sobrescrito e vou mostrar aqui o todos, que ele mostra o olá sobrescrito e o original, ok? Beleza, então, isso aqui também entendido, né? Deixa eu voltar aqui para o mais bonitinho, porque por enquanto eu não preciso usar esse send, mas é bom que vocês já sabem agora o que é o send, ok? Reforçando aí. Vou comentar essa daqui. Agora vamos complicar mais um pouquinho. Complicando mais um pouquinho aqui, gente, o que a gente tem nesse caso aqui que eu quero explicar para vocês. Esse caso, eu estou preparando um módulo para que eu possa utilizar o módulo nessa minha classe, ok? E aí, ó, imagina que esse módulo aqui está preparado e está jogado em algum lugar. A única coisa que eu estou fazendo aqui é estendendo esse módulo e falando assim, ó, método, eu quero que você sobrescreva esse método aqui e eu já quero que, para mim, sozinho, ele já sobrescreva o original do meu método de Danilo, ok? E já me crie um outro método chamado todos, onde eu vou ter o original e o novo que eu mandei sobrescrever. Então eu fiz um módulo para fazer isso para mim sozinho. Nota que minha classe aqui ficou muito mais enxuta. Porém, o meu módulo ficou complexo. Então, como que eu vejo o meu módulo? Agora tem um módulo aqui, ó. Eu criei um módulo
E esse módulo tem uma definição chamada método, que é esse método que eu chamo aqui. Essa definição ela recebe um nome, que é o nome que eu quero sobrescrever, ok? Lembra lá da aula de módulos, tá? Então eu recebi esse nome que eu quero sobrescrever. O que eu faço? Eu monto aqui uma variável com o nome do método que eu quero sobrescrever original, ok? Então eu venho aqui, ó, criei uma variável, nome, ó, original, underline, nome, ok? Ou seja, ficaria original, underline, olá, tá legal? Ou eu posso até inverter aqui, ó, para ficar certinho em português, underline, o nome do método, underline, original, tá legal? E aí o que eu faço? Um alias method alias method, ok? Que é a mesma forma que eu fiz aqui, passando então a minha variável, que é esse nome aqui concatenado, ok? Tenho esse nome concatenado e o nome que eu passei aqui vem para cá também. Ou seja, esse nome olá que eu passei aqui, ó, nessa minha instância, porque eu dei um extend do meu módulo, ele vai executar esse método aqui, que vai criar um alias chain para essa instância, ok? Não, na realidade para essa classe, fazendo com que ele altere o nome desse aqui, olá, para ficar olá original, e já crie um método aqui embaixo, ok? Falando que ele quer um método chamado original, que é o nome que eu passei aqui, desculpa, um método olá, que é o nome que eu passei aqui, ok? Sobrescrevendo então esse método original, ok? Feito isso, então agora eu tenho, gente, ó, um olá que eu sobrescrevi, tá legal? E aqui o olá original eu renomeei para o original underline aqui, tá? Que é olá underline original. Beleza. Feito isso, eu já tenho então um módulo que faz essa sobrescrita totalmente dinâmica para mim, porque até o método eu estou definindo de modo dinâmico, ok? Aí, gente, você deve estar se perguntando da seguinte forma, tá, beleza, fiz isso daqui, agora aonde vai o método todos? O que eu posso fazer com o método todos? Não se preocupa agora, a gente vai ver ele depois, ok? Vou parar aqui e vou rodar o debugger para a gente ver como que ficou isso daqui. Vou rodar o meu código. Parou aqui no debugger, ok? Então o que? Eu tenho a instância de Danilo 2, beleza. Danilo 2, o olá tem que aparecer o sobrescrito e o sobrescrito tem que mostrar isso aqui, ó. Teste Danilo, mostrar coisas, tal, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, o olá, que é o sobrescrito. Ó, teste Danilo, mostrar coisas agora dentro do módulo, ok? Então eu sobrescrevi o método olá original. Nota que aqui, ó, estou herdando de Danilo, ok? Agora o que eu vou fazer? Olha só, olá original. Eu chamo o original, ok? Por quê? Porque aqui dentro desse método eu renomeei ele aqui para o nome original, tá legal? Então eu tenho os dois aqui, ó. Se eu chegar e fazer isso aqui, ó, o nome da minha instância, ponto, methods, menos, class, ponto, methods, vocês vão notar que eu tenho o olá herdado, que eu sobrescrevi, e o olá original, que foi o herdado, ok? Beleza, até aí também tudo bem. Agora eu quero criar um método todos, onde esse método todos, ele me mostra o método original e o método antigo, ok? Eu tenho duas opções, ou aqui, vir aqui dentro da minha classe e fazer um def todos, e aqui dentro da minha classe, como eu sei que ele já faz o override, eu faço olá mais, concatena aqui com mais olá underline original, ok? Que ficaria ali um pouquinho estático, porque eu teria que descobrir que o meu módulo faz isso, ok? Faz esse underline original. Ou eu posso fazer com que o meu módulo também já crie o meu todos, ok? Vou deixar desse jeito e vou executar primeiro para vocês verem. Então, vamos lá. Rodando aqui. Agora, o meu olá passou a funcionar e o meu todos tem que chamar os dois métodos. Ó, chamou o que eu sobrescrevi e chamou o original, ok? Também sem nenhuma novidade. Agora, como que eu faço, então, para o meu módulo já criar também o todos, ok? Então, remover isso daqui. Na cabeça de vocês, com certeza vai vir uma coisa tipo assim, ó. Ah, tá fácil. Aqui no meu módulo, eu já estou na instância dessa classe, é simplesmente eu dar aqui um todos que ele vai funcionar, ok? Se eu fizer desse jeito aqui, o todos aqui ele não vai funcionar, porque esse método aqui é um método estático desse módulo que foi adicionado.
Então eu vou rodar desse jeito aqui para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Vou rodar aqui. Ó. Se eu tentar aqui digitar o Danilo todos, ele não consegue achar. Por quê? Você não criou o método para ele estático. Você acabou criando ele para você acabou criando o método para ele como desculpa, você não criou o método para a instância dele. Você criou o método para o método de classe como se fosse estático para ele. Por quê? Neste momento aqui, ó, que você está fazendo, o self é a sua classe e não a instância. E aí vocês vão ver aqui, ó, que Danilo2.methods menos class.methods. Você vai ver aqui que esse método aqui todos, ó, ele ficou como estático e ele não ficou como um método de instância, ok? Ah, vamos entender o porquê que ele não ficou de instância. Aí a gente tem que entender os conceitos que a gente deu nas aulas anteriores, mas se vocês olharem aqui, ó, neste momento aqui, ó, onde eu vou definir essa classe, eu vou botar aqui um debugger. Neste momento, eu não estou na instância, eu estou definindo classe, que é o momento onde eu dou um extend, ok? Vou rodar o código e vocês vão ver que neste momento o meu self é simplesmente a classe. Ela não é uma instância como essa daqui, ó. Como uma instância igual, por exemplo, ela não é uma instância como se fosse isso daqui, ó, self.new. Esse self.new seria uma instância, isso aqui é diferente disso daqui, ok? Então, quando eu dou um def para a minha classe, ele cria um método de classe. Quando eu dou um def para a minha instância, ele cria um método de instância. Nesse caso, o meu self aqui não é uma instância, é a minha classe, por isso ele criou todos na classe, ok? Aí você vai falar, ah, professor, então beleza, já como eu sou um bom aluno e entendi tudo que você falou nas aulas anteriores, então é só simplesmente eu fazer uma outra coisa. Fazer o quê? Criar aqui então um class eval. Por quê? Eu sei que o meu self é a minha classe e se eu der um class eval, eu abro a instância e consigo colocar na instância dele esse método todos, ok? Vamos rodar para a gente ver? Vamos lá. Quando eu começar a rodar, aí eu vou tentar aqui executar o todos, ó. Olha só o que vai acontecer. Rodando aqui o todos, ele mesmo assim não conseguiu localizar esta variável chamada original método nome, ok? Que é essa variável que eu criei aqui em cima. Aí vamos entender o porquê isso, ó. Se eu colocar agora esse método aqui, que é essa minha instância, agora é a instância, tá? Ponto methods menos class.methods. Vocês vão ver que agora eu criei aqui o método no lugar certo. O olá, o todos e o olá original. O método todos está no lugar certo. Ou seja, eu criei na instância. Porém, nesse caso aqui, a minha variável eu não consigo utilizar. Nota que nessa hora eu estou utilizando o send, tá? Porque eu estou chamando esse nome que eu defini aqui em cima. Mas aí é o problema que vai acontecer aqui. Porque no momento que eu estou no meu módulo, eu estou aqui na minha classe, ok? Aí quando eu dou um class eval, agora eu já não estou na minha classe. Eu já estou na instância que alguém vai criar, ok? Definindo esse método todos. Só que na instância que alguém vai criar, essa variável aqui que eu já estava definindo na classe, se perde, ok? Tanto essa variável original, quanto a variável nome que você passou aqui, ó, no seu módulo. Ela se perde nesse momento. Por ela se perder nesse momento, não vai funcionar o seu código, ok? Então, isso daqui também não é válido, tá legal? Vou comentar aqui. O que seria o válido, então? O válido, nesse caso, é você usar o define method, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Definir o método que eu quero, que eu passei aqui pelo parâmetro, ok? Fiz a sobrescrita do método que eu passei por parâmetro. E aqui, nesse caso, eu estou criando o método todos, que é o método que eu quero utilizar. Então, eu estou definindo o método todos. Aí, eu não utilizei o class eval aqui, então eu não abri uma instância de uma instância, ok? Eu continuei com a mesma instância da própria classe e estou definindo na própria classe um método chamado todos. Neste momento, por eu não ter aberto uma outra classe utilizando o class eval, eu consigo então chamar esta variável que eu criei aqui em cima. E aí fazendo com que eu consiga dar o send desta minha variável e ele já faz o build para mim, criando então esse método de forma dinâmica, ok? Tanto aqui quanto o nome passa a funcionar. Então, esse código aqui é um pouquinho mais complexo, mas
tá aí todo o entendimento, o porquê que eu tenho que utilizar o define method, tá? Vou rodar o meu código aqui para vocês verem o que vai acontecer. Rodando aqui. Agora vocês vão ver que o olá vai funcionar normal e o todos também vai funcionar normal. Olha lá, olha original, traço, 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 o sobrescrito que eu fiz, ok? Se a gente olhar aqui, ó, a gente pega o original nome e depois o... desculpa, a gente pega o sobrescrito, falei errado. A gente pega o original que a gente utiliza aqui e depois pega aqui o sobrescrito que a gente acabou fazendo aqui, né? Ó, que esse nome é o nome desse método sobrescrito e essa variável é o nome do original que a gente renomeou, ok? Então é por isso que fica aqui o original e depois o sobrescrito, ok? Então é assim que funciona para fazer então o overwrite, né? Overwrite e fazer o alias method dentro de módulos, ok? Agora, para complicar a vida inteira, mas ganhar mais um conhecimento muito bom com relação a isso, eu vou passar para vocês mais esse outro cenário. Esse cenário aqui é o seguinte. Esse cenário aqui, eu quero definir o meu módulo, porém, eu não quero falar o que vem aqui dentro do meu método que eu vou sobrescrever. Nesse caso aqui, eu estou falando define method, eu quero definir o método aqui que eu estou mudando, que é o olá, que eu passei para cá, ok? E eu já estou definindo no meu módulo o bloco do jeito que eu quero, ok? Nessa terceira opção, eu não quero definir o meu bloco. Eu quero que a classe que vai sobrescrever defina o meu bloco, ok? Aí o que eu fiz aqui então? Eu tenho aqui um módulo que eu estou estendendo. Esse meu módulo, eu praticamente tenho a mesma coisa da anterior, que é o quê? O nome da minha variável alterando então o nome original, ok? E o próximo ponto que eu tenho aqui é alias method que eu já fiz, e aí no meu define method, ao invés de eu criar o bloco, igual eu fiz aqui, ó, define method de nome, e criei o bloco, eu fiz uma coisa diferente. Eu falei aqui, ó, define method de nome, e o bloco que eu passei por parâmetro, eu jogo aqui, ok? E crio todos aí da mesma forma que eu fiz anteriormente. Neste ponto aqui, ó, muda um pouco a minha declaração. Aqui, como eu declarava, eu dava um extend, e aqui o método eu colocava igual a olá. Neste caso, como eu passo um bloco por parâmetro, 2 parâmetros, ok? Na opção 1 eu passo aqui o nome, e na opção 2 eu passo o bloco, ok? Então essa é a minha função que eu quero sobrescrever, e esse é o bloco que eu quero sobrescrever. A única coisa diferente aqui, gente, é que eu não coloquei um def. Se eu tivesse colocado aqui um def olá, olha só, iria ficar parecido com um método, ok? O método que sobrescreve. Mas como eu quero sobrescrever e manter o original, eu então criei um módulo que faz isso para mim. Ou seja, método, o nome do método que eu quero, o bloco que eu quero passar na minha classe, e o meu módulo já sobrescreve para mim e já passa o bloco para mim, ok? Feito isso, olha só que interessante que vai acontecer agora. Vou rodar o meu código. Ó, criei a instância de Danilo, o meu método original, né? Meu método sobrescrito, agora eu vou rodar, ó, teste Danilo para mostrar as coisas, agora dentro do módulo, agora com o bloco customizado, ou seja, eu preparei aqui o meu método novo, que eu vou sobrescrever com o bloco que eu quero, aqui eu mandei o bloco na definição, ok? Então, ó, agora com o bloco customizado, tá legal? Fiz isso, então, aqui no meu original e sobrescrito eu tenho esse dado, e no todos, vocês vão ver que vai ter o original mais essa frase aqui de cima. Então, ó, original mais essa frase aqui de cima, ok? Beleza, então eu te mostrei aqui, gente, várias formas de você conseguir utilizar o alias method, ok? E como utilizar o alias method utilizando módulos, utilizando blocos, utilizando send e outras coisas de metaprogramming, tá? Vocês estão notando que, à medida que as aulas de metaprogramming vai crescendo, eu vou utilizando os conceitos anteriores da mesma forma como vocês aprenderam lá comigo a lógica de programação, até chegar à orientação a objeto. Orientação a objeto é um conjunto de todos os conceitos que a gente já viu anterior. Essa aula de metaprogramming tem os conceitos também de todos os conjuntos que a gente já viu na aula anterior de orientação a objeto e agora também somando com os dados que eu estou passando para vocês também de metaprogramação, tá legal? Então, mais um conceito legal, sobrescrito aí, alias de nome de métodos e atributos, é o que você agora acabou de aprender comigo, tá legal? Então, eu fico por aqui. Se você gostou, dê um like, compartilhe, para que outras pessoas possam aprender também, tá legal? Então, eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula.
Pessoal, aula bem difícil, aula complicada, então peço por favor para vocês reverem essa aula várias vezes e marcar a aula particular para tirar todos os pontos que vocês tiverem de dúvidas nesta aula, ok? Porque a partir desta aula a gente vai começar então a entender muito mais como é que funciona os ORMs do Rails, ok? Para que quando você for utilizar o Rails, você não ser somente um programador usuário de frameworks, você ser um programador que entende tudo o que está acontecendo, tá legal? Então é isso daí, até mais e até os próximos vídeos.